vídeo eu vou mostrar uma manutenção em um módulo Pirâmide PB2000 GX. De início foi um módulo que o proprietário reclamou sobre ele ligar, mas ele não está saindo som. Então isso aqui é uma coisa bem comum que pode acontecer. É um módulo MOSFET, então é de simples manutenção. Estou com o multímetro aqui pronto, e a primeira coisa que eu faço nesse caso aqui é medir entre os terminais da saída se tem algum aqui em curto. Eu olho a especificação, positivo e o negativo. Vou deixar meu multímetro na escala de 200 ohms para poder estar avaliando aqui qual que pode ser a medida nessa saída de áudio. Só para testar o multímetro, eu vou plugar aqui no negativo e no positivo do canal. Não deu nada. Aqui eu vou trocar. Olhar novamente, não deu nada, não tem nenhum curto aqui aparente. Aqui novamente. Tá ok. Aqui também ok. Até aí tudo bem. Não encontrei nenhum curto já em primeira vista. Agora vem a parte mais interessante, que é a parte de desmontar o módulo e fazer aqui uma medição dos transistores e ver se tem algum transistor de saída em curto, principalmente por queima de ligar em impedância errada, alto-falante em paralelo. Esse módulo aqui ele tem um limite de 4 ohms no Bride, 2 ohms por canal, então a ligação pode ter atrapalhado isso. Aqui a gente tem os transistores aqui da saída de áudio, que eles trabalham em par. Pode observar aqui. Diodo, retificador de fonte, que está aqui. Aqui também eu tenho. E a fonte mesmo, que são os transistores, os MOSFET. Aqui eu conto com 1, 2, 3, 4, 5, 6 MOSFETs de cada lado do módulo. Os transformadores aqui toroidais, o banco de capacitor. Então esse módulo aqui é um módulo bem tranquilo de trabalhar. Primeira coisa é isso. Eu vou direto nos transistores de saída para ver se tem algum em curto. Estou de volta aqui com a Pirâmide PB2000 GX, já fora da sua carcaça. Aqui eu estou somente com o esqueleto, com a placa mesmo do aparelho. Vou fazer algumas observações iniciais deste módulo. Primeira coisa é que esse módulo ele traz um projeto até um pouco mais antigo, que utiliza alguns fios para ligar os terminais. As placas aqui estão separadas, o que hoje já diminuiu bastante, porque tudo vem direto na placa e da placa para o terminal. Aqui ainda tem alguns fios, mas nada que atrapalhe o funcionamento dela. Aqui eu tenho os potenciômetros que vão regular aí ganho, crossover. Tá sem a tampinha aqui, então cada um aqui tem a sua função específica. O RCA, tem um aqui que está com uma pontinha quebrada dentro dele, depois eu vou remover. Aqui também já foi feito
uma ponte para não ter que usar cabo Y, que simplesmente chega o sinal em 2 e ele já cobre os dos outros dois, ou vice-versa. E um detalhe para essas chaves liga-desliga: elas ativam e desativam o braid da potência. Esse módulo ele trabalha com o braid, mas o braid ele tem que ser permitido aqui na chave. Ok. Primeira coisa, marca de queimado, marca de solda. Desse lado aqui da placa é um pouco mais difícil de se encontrar. Aparentemente não tem nenhum transistor com marcas de queimado bem forte, né? A gente tem aqui um transistor que é diferente do modelo dos outros, que já foi substituído, mas ele está bem no lugar, então não tá bem, foi bem montado aqui. E eu notei aqui, não sei se a câmera vai conseguir captar, que é a câmera do celular, ela está com a resolução um pouco baixa, mas aqui ele está um pouco amarelado, esse transistor. Esse outro transistor aqui também tá um pouquinho amarelado, onde que era para ficar bem prata, bem prateado. Então eu vou ter que olhar aqui o que está acontecendo com esses transistores. Lembrar também, não medir peça na placa do circuito do aparelho. Qualquer resistência ou qualquer carga do circuito vai atrapalhar, e muito, na hora de medir a pecinha. Seja um resistor pequeno ou um transistor mesmo de saída. Aqui eu tenho os três terminais do transistor, né? Eu vou procurar com o multímetro se eu tenho algum curto. Curto que eu falo é quase que é isso aqui. É um curto assim, de 0 ohms mesmo. Aqui eu já estou com o multímetro na escala. Tá um pouco difícil porque eu estou segurando o celular, filmando ao mesmo tempo. Então é um pouco difícil, mas eu consigo mostrar aqui, porque depois eu vou fazer manutenção nesse aparelho. Mas quem quiser acompanhar, ok. Nesse momento eu não vou separar aqui qual que é PNP, qual aqui vai ser NPN, mas eu tenho que ver se eu tenho algum curto entre esses terminais. Depois eu vou explicar como fazer para poder medir esses transistores fora do circuito. Até o momento eu não encontrei nada que eu posso provar aqui pelo teste. Então ele pode ter simplesmente ocasionado uma queima mesmo por temperatura do componente. Mas eu vou tirar o componente para poder fazer a medição na bancada. E partindo aqui da saída, se eu encontrar alguma saída queimada, eu tenho que procurar curto na fonte do aparelho. Todos os dois lados aqui trabalham com a fonte, mas geralmente dá problema só de um lado. Então eu vou procurar agora o curto no transistor fora da placa. Eu vou continuar medindo aqui. E qualquer comentário ou pergunta pode deixar aí, que assim que eu puder eu vou respondendo. Outra continuidade no vídeo aqui. Os transistores de saída são dois modelos. Eles trabalham com o PNP e o NPN.
Nós temos aqui o transistor 35C, é um chip 35C e o chip 36C. Aqui também ele se repete. O chip 36C, ele se encontra no meio. 35C do lado de fora. E desse lado aqui a mesma coisa. Chip 36 no meio e o 35C do lado de fora. Eu encontrei um transistor MOSFET que apresentou ainda na placa uma baixa resistência em torno de 1 a 2 ohms, mas isso aí foi só uma prévia porque ele vai ser medido fora da placa. Vamos lá então remover os 8 transistores de saída. Nessa foto podemos perceber a diferença entre o módulo pirâmide PB2000GX e o módulo pirâmide PB780, que é muito comercializado aí no ramo de som automotivo. O pessoal gosta também de turbinar essas potências. Então, só dar uma palavrinha referente a esses dois módulos. A PB2000, que é a roxa, ela, pela foto mesmo, a gente consegue observar que o banco de capacitores dela é bem maior. A fonte dela trabalha com 2 transistores de efeito de campo de cada lado a mais, ou seja, são 12 transistores na PB2000 contra 8 da PB780. Na saída de som, a gente tem cada canal trabalhando com os dois ali, o chip 35C e o chip 36C. Não mudou a questão do canal, os transistores praticamente são os mesmos. Muda pouca coisa referente à potência dos mesmos e o funcionamento deles. Resistor, esses resistores brancos aí, cada canal, a PB780 tem 2, a PB2000 tem 4. Transformador toroidal, que é a bobina, a diferença é bem pequena também, então é só uma breve explicação. Concluindo, o módulo PB2000GX foi feito mais reforçado do que o PB780. Voltando aqui para a manutenção da pirâmide, eu acabei de remover apenas dois dos 8 transistores. Deixei o local já pronto para receber eles de volta, ou então os componentes novos para substituição. Detalhe que o ferro de solda ainda continua quente e eu utilizei procedimento um pouco antigo para fazer isso, que é uma malha de palha de aço, um bombril mesmo, de cozinha, com um pouco de pasta, uma pasta de solda. Então eu passei um pouquinho de pasta no local e o bombril consegue absorver a solda. Mas esse procedimento não é um procedimento muito eficiente, pois qualquer detalhe, qualquer fio de metal que fica entre um terminal e o outro pode fechar um curto e você vinha a abrir o aparelho todo novamente por causa disso. Então eu cheguei a fazer, mas eu fiz com bastante cuidado aqui e vou limpar a placa com o álcool isopropílico, que é o álcool próprio para circuito impresso, placas.
e eu vou fazer a medição desse transistor. Conforme um vídeo que eu havia mostrado no YouTube, eu mostrei a medição do transistor MOSFET, que é esse transistor aqui da fonte, transistor de efeito de campo, mas a medição deste transistor aqui, ela é diferente. Esse transistor, ele trabalha, vou explicar da linguagem mais simples possível. Ele trabalha como se tivessem dois diodos nele. Ou seja, esses dois diodos imaginários, eles vão passar corrente de um terminal para outro. Essa é a regra básica dele. Mas aqui, ele tem que passar para uma dessas pernas, ou ela vai receber, ou ela vai enviar, que chama base, coletor e emissor. Tem transistor que a base pode ser no meio, tem transistor que ela pode ser nas laterais. Vai depender do modelo dele, do transistor. Então, esse transistor aqui eu tenho que encontrar a base. Eu vou fazer aqui agora com o multímetro, pois a base vai receber de dois terminais, pode ser os dois aqui de fora, ou ela vai enviar para os dois terminais. Essa é a regra desse transistor aqui, bem fácil de fazer a medição. Ok? Dando início à medição aqui do transistor de saída, eu removi todos os 8 transistores de saída do módulo, porém, aqueles que estavam com marca de queimado, eles estão todos funcionando perfeitamente. Porém, do outro lado, onde fica a saída 3 e 4, eles já apresentaram algo diferente. Esse transistor aqui é um dos transistores, um transistor chip 36C de saída, que estava no módulo, e esse aqui é um chip 36C novo, componente novo. Porém, aquele lado dos transistores com marca de queimado, a fonte permaneceu ok. Agora então eu vou mostrar como que faz para medir esse transistor, como que eu percebi que ele estava queimado. Meu multímetro já está na escala de diodo, eu vou conferir. Ok, quase zerando, né? Porque ainda tem a resistência aqui da ponta de prova. Eu vou pegar o transistor queimado. Não tem porquê de início, já especificando qual que é base, eu vou achar isso aqui com o tempo aqui, medindo o transistor. Ele zerou, ou seja, eu tenho um curto aqui, e aqui também ele zerou. Ou seja, esse terminal recebeu o sinal do meio e da direita. Mas tudo bem. Agora a gente vai conferir se ele vai mandar sinal para os outros. Ele manda também. Essa peça, esse componente, ele está em curto. Alguns chegam a se romper, não dá passagem de corrente elétrica. Outros têm uma resistência aproximada de zero, ou seja, passa corrente elétrica até demais. Ele perdeu a função de componente dele. Chip 36C. Agora
Eu vou pegar um componente novo. O número dele está bem pequeno, mas é um tipo 36C também. Eu vou começar pelo mesmo teste, eu vou procurar a base dele. Ele não envia sinal da esquerda para o meio, não envia da esquerda para a direita. Mas agora eu vou confirmar aqui se ele recebe. Recebeu dentro da escala de 600, tá ok. E recebeu aqui também. Bem diferente do outro, né? O outro está com todos os terminais aqui em curto. Já esse aqui, a base dele recebe. E ela envia? Não, ela não envia. Então essa é a base. Aqui eu tenho emissor e coletor. Não olhei o datasheet dele, eu não sei qual dos dois aqui que é o emissor e qual que é o coletor ainda. Mas existe uma pequena diferença aqui, que é a diferença do 36C para o 35. Enquanto esse aqui, a base recebe sinal, a do 35 ela envia o sinal. Então esse componente aqui ele está em curto. Eu vou pegar aqui os componentes novos. Esse aqui é um 36C novo, 35C novo, outro 35C também novo, e eu vou utilizar um chip 36C que já estava no módulo, porém do lado que queimou ele foi o único que sobreviveu, né? Tá ok, a base não emitiu. Mas agora a base recebe dentro da escala de 600. Então ele está em condições de funcionamento. Isso aqui agora vai ser a saída do módulo, do lado que estava queimado. E os transistores de fonte, os MOSFET, eu não vou até porque não tem como aproveitar nenhum dos 6 MOSFETs, estão todos queimados. Saída e fonte de alimentação. Agora é só montar no módulo e observar qual que é a corrente de funcionamento, a corrente de trabalho do módulo. Quando a gente monta e fica com algum outro componente queimado, principalmente de saída ou de fonte, o módulo apresenta um consumo de corrente elétrica bem alto. Isso aí dá pra gente medir no multímetro digital. Pode ser esse multímetro mais simples aqui mesmo. Eu vou mostrar assim que montar o componente aqui na placa.
Ok, pessoal, vamos para aqui a conclusão do módulo, do nosso módulo aqui, pirâmide PB2000GX. Aqui eu tenho os transistores já substituídos, a fonte e a saída de som. Componentes novos já estão no lugar. Do outro lado, mantém. O celular aqui já está pronto, conectado na entrada de sinal aqui. Vou até abrir um pouco o ganho de som do aparelho. Os terminais já estão no lugar. Multímetro aqui para poder acompanhar e a fonte. Mas aqui, talvez alguém vai questionar o porquê das pontas de prova do multímetro estarem posicionadas dessa maneira. O multímetro digital, mesmo este aqui, sendo um modelo bem simples, tem uma escala de 10 amperes, que é corrente contínua. E nas especificações aqui fala utilizar por no máximo 10 segundos. Esse multímetro, ele vai fazer com que esse terminal vermelho e esse preto fechem um curto aqui dentro. Tem uma barrinha de metal ligando os dois. E o multímetro, enquanto isso, vai fazer a medição da corrente que vai estar circulando por aqui. Então, eu liguei ele em série com o aparelho, ponta vermelha no positivo da fonte e ponta preta no positivo do módulo. E o remoto está aqui, porque o remoto é uma ponte, ele tem que receber o sinal de positivo para poder funcionar. Eu já vou começar aqui a fazer o teste do módulo. A gente pode notar também que os fios marrom e amarelo, eles ficam do lado de baixo aqui da saída, que foi o mesmo lado aqui que queimou, que são as saídas 3 e 4. Por isso que eu já posicionei o alto-falante direto aqui na saída 4. Então eu vou ligar o aparelho. Vou só encostar ele aqui. Dá pra gente notar também que se tirar o remoto, o consumo é zero. Ele não consome carga. Ele tava em 300 mA ali e depois ele abaixou. Vou encostar aqui novamente. Olha só, quase 1 ampere, 0,8, módulo ligado, porém sem sinal de áudio. Já acendeu aqui o LED. Diminui um pouquinho o volume. E vou colocar uma música aqui no celular para tocar. Deixando o volume médio aqui. À medida que aumenta o volume, o consumo do módulo vai sendo mostrado aqui no multímetro. Porém, se exceder a faixa de 3 amperes, que é o limite da fonte,
vai começar a distorcer e não vai tocar direito. Vamos testar agora o canal 3. Isso. Chegar um pouquinho de volume agora. O som está tocando, a corrente elétrica está passando aqui dentro do multímetro, faz a medição e continua a trabalhar aqui. Posso notar aqui um pouquinho já que cada transistor vai ganhando temperatura. Claro, está fora do dissipador de calor, então a tendência agora é só esquentar. Se trabalhar demais vai queimar. Mas esse módulo ficou pronto. Eu espero que tenham gostado. É um vídeo simples, é uma bancada caseira, mas como diz o meu amigo Rafael, a gente consegue fazer muito, mesmo quando o recurso ainda é limitado, consegue improvisar um pouquinho e dar um resultado desse.